Você sabia que apenas 9% da economia global é circular? Segundo dados da The Circularity Gap Report, somente esse percentual das 92,8 bilhões de toneladas de resíduos gerados anualmente retornam à cadeia produtiva. Para falar sobre circularidade de embalagens na prática, convidamos Ornella Vilardo, que abordará os avanços conquistados em sustentabilidade e as inovações que contribuem para o equilíbrio ambiental do nosso planeta. Ornella é gerente sênior de sustentabilidade do Grupo Heineken desde 2018. Pós-graduada em engenharia de marketing, atua há mais de 10 anos nas áreas de marketing e sustentabilidade. Seja muito bem-vinda, Ornella. Olá, boa noite a todos, tudo bom? Boa noite, bem-vinda à sua Obrigada. primeira edição aqui no Beverage Day. Um prazer recebê-la, Ornella. Prazer é meu estar com vocês essa noite, compartilhando um pouquinho. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, mas compartilhando um pouquinho do nosso trabalho, aprendizados, né? A ideia de fato, assim como nas demais apresentações, a ideia aqui é a gente discutir, né? A gente trocar ideias e poder evoluir sempre. Perfeito. É isso. Ótima apresentação para você, Ornella. Claro, uma ótima apresentação. Obrigada, obrigada. Bom, gente, então, como já foi apresentado, eu cuido da área de sustentabilidade da Heineken. Hoje vim falar com vocês especificamente sobre circularidade, né, de embalagens, que dentro da nossa estratégia é parte, né, dos pilares da nossa estratégia, que hoje olha para redução de emissões de CO2, né, a gente olha para redução de emissões em toda a cadeia, desde a agricultura, da produção, da refrigeração dos nossos produtos nos pontos de venda, da distribuição e das embalagens, né? Então, é a parte final lá da nossa cadeia, mas que a gente entende que a gente só tem êxito, de fato, quando essa cadeia ela se torna circular, né? E a gente consegue sair da prática linear aí e partir para a circularidade, tá? Então, eu queria começar contando para vocês um pouquinho... vocês estão conseguindo ver minha tela aqui, porque apareceu uma barra de... agora eu tirei. Aqui está tudo bem. Então, tá bom. Então, começando aqui a minha fala um pouco com alguns dados sobre emissões de CO2 dos nossos tipos de embalagens, né? Então, aqui a gente vê emissões, quilos de CO2 por hectolitro, que a gente normalmente mensura, que equivale a 100 litros de produto. Então, a gente vê aí embalagens de vidro one-way, um nível e uma intensidade de emissões bastante superior da média das demais embalagens, né? E hoje, quando a gente olha e compara, né, por exemplo, a retornáveis, a gente está falando que a gente tem aí de 5 a 7 vezes mais emissão de uma garrafa one-way, que são conhecidas também como long necks, do que uma garrafa retornável, né? Essa diferença é um pouco menor, por exemplo, para latas, a mesma coisa para PET. Então, de fato, hoje, em intensidade de emissões, esse tipo de embalagem é o maior ofensor. Então, quando a gente olha para soluções atualmente no portfólio, a gente fala que retornáveis de fato, um bom negócio para o planeta, inclusive, né? Porque dentre os perfis de embalagens que a gente tem, é aquele mais circular, né? Aquele que tem vários ciclos de vida, né? A gente fala que uma embalagem retornável pode chegar a ter 20 ciclos, né, no mercado, até que ela chegue
na validade final, quer dizer, aquela garrafa ela não tem mais, tecnicamente, ela não consegue passar pelo processo de lavagem e pelo processo de logística para voltar para o ciclo produtivo. Então, e a garantia é que quando essa embalagem volta no final da vida útil, você consegue destinar de forma correta, porque ela volta, né, para as nossas cervejarias e a gente direciona essa garrafa para as vidrarias que vão transformar esse vidro numa nova garrafa. Então, de fato, retornável, dentro do segmento, e isso não é novo, né, para o segmento cervejeiro, isso é algo antigo, de muitas décadas, foi assim que o segmento se consolidou, é a solução mais sustentável, né? E hoje, quando a gente olha para o portfólio do Brasil, da Heineken Brasil, a gente está falando que a grande maioria, né, majoritariamente, o volume está em retornáveis, né? Isso em volume em toneladas de embalagens. Então, a gente já está falando que, assim, em grande medida, a gente já tem né, circularidade presente. O ponto é como a gente faz a estratégia do que a gente tem de descartável dentro do portfólio, né? Aqui a gente está vendo não só embalagem primária e secundária. Então, a gente tem, por exemplo, aí papel, como também um tipo de material que a gente precisa dar destinação, o plástico, né, não só o caso dos PETs, como a imagem aqui, mas embalagens secundárias, como shrink, e terciárias, né, como stretch, mas o fato é que a gente já está fazendo um bom trabalho, e esse número, ele até foi de 2020, né, muito impactado pela pandemia, porque grande volume de retornáveis hoje está direcionado para o canal frio, que a gente chama, que são os bares e restaurantes, e com a pandemia, com o fechamento, com toda a restrição, o volume desse canal, né, no Brasil como um todo, caiu muito. Então, isso afetou também a participação de retornáveis, né? A gente acabou tendo um crescimento de embalagens descartáveis, embalagens one way, por conta dessa migração do consumo que, né, normalmente é feito no bar para dentro de casa. Então, esse número tem um potencial aí bem maior de chegar a 70%, que é uma média histórica. E qual que é o nosso olhar, né, quando a gente pensa em embalagens, e aí, mesmo quando a gente está pensando em retornáveis, não retornáveis, tipos de materiais, né, a gente tenta avaliar... agora foi. A gente tenta olhar para a cadeia como um todo, né? Então, a gente tenta olhar desde lá da concepção daquela embalagem, daquele material, né, no desenvolvimento do produto, né, na cadeia produtiva. Então, olhar para os fornecedores, olhar para se aquele tipo de material ele tem uma taxa de reciclagem naquele determinada localidade, naquele determinado país, mercado, alta ou não, né? E isso varia muito de país para país. Se a gente tem, então, uma cadeia formada, se a gente tem opções, por exemplo, de materiais renováveis, né? Então, a gente tem, por exemplo, trazendo um exemplo prático, né? O plástico verde, de origem da cana-de-açúcar. Então, como tentar trazer soluções que tragam um viés de sustentabilidade desde lá da concepção do produto, né? Então, depois a gente transforma, né? Então, retira esse material, transforma ele no produto, e aí isso se transforma num resíduo, né? Que para a gente sempre costuma dizer que lixo, waste, para nós é um erro de design, né? Não existe o conceito de lixo, né? Isso aqui, na verdade, é matéria-prima para voltar para o processo. Pode voltar de inúmeras maneiras, né? Com reuso, com a retornabilidade, fazendo algum tipo de reparação no material. No caso das embalagens é mais difícil, para outras cadeias de produtos isso se aplica, né, não só a embalagens para bebidas, mas para todo tipo. Reciclagem. Então, a gente tenta olhar
a nossa perspectiva de estratégia nesses dois grandes pilares, né? Eu coloquei aqui em inglês, porque a gente realmente não tem uma tradução, mas a gente fala que a estratégia, quando a gente olha para materiais, para desenvolvimento de produto, de inovação com fornecedores, etc., uma estratégia upstream, e quando a gente fala que aquele material, de fato, foi para o mercado e virou um material pós-consumo, as estratégias de downstream, né? E aqui a gente sempre divide em dois subpilares, né, dentro de downstream. O que a gente chama de iniciativas mais estruturantes. Então, como eu, por exemplo, tenho uma iniciativa ou suporto a cadeia de reciclagem no Brasil. E aí não é um case que eu estou trazendo hoje para vocês, mas essa é uma iniciativa que é muito grande internamente, que é o subsídio e investimento em cooperativas de catadores. Hoje a Heineken apoia mais de 100 cooperativas em todo o Brasil, através de dois grandes projetos. Um é o Glass is Good, que é focado em logística reversa de vidro, e o outro, que é o Ecogesto, que é investimento em infraestrutura, em gestão, né, em melhoria de gestão para essas cooperativas. Então, esse é um tipo de projeto aí que a gente coloca debaixo de downstream, mais voltado para a infraestrutura. O outro subpilar é o que a gente fala de engajamento do consumidor. Então, como eu faço esse mecanismo acontecer, tendo o consumidor como um agente de ação, um agente de fato que vai fazer essa roda girar, né? Então, aí, através, né, do apelo das nossas marcas, a gente desenvolve projetos onde a gente consiga fazer com que esse consumidor, de alguma maneira, faça essa engrenagem rodar e mude o comportamento com relação à reciclagem, tá? Tudo isso baseado aí num conceito que a gente aplica para tudo que a gente faz, né, de inovação colaborativa, inovação aberta. A gente está em vários fóruns, porque a gente entende que circularidade não é uma solução que vai nascer dentro de quatro paredes. A gente precisa colaborar, tem que ter inteligência coletiva para as coisas realmente evoluírem. E a gente trabalha muito naquele modelo beta, né? Assim, um modelo muito normal, comum na indústria de tecnologia, né? De ir testando o modelo, pilotando e fazendo a coisa evoluir no mercado, não necessariamente sair com uma coisa pronta, com a solução já 100%. E para tudo isso precisa ter muito stakeholder envolvido, a gente precisa estar na mesa com fornecedor, com universidade, com o cliente, para também ouvir a percepção do cliente e do consumidor, com concorrente, por que não? A gente precisa sim estar na mesa discutindo com o concorrente sobre circularidade, é importante, é fundamental para o próprio governo, né? E aí eu vou trazer para vocês dois cases que ilustram esse viés de engajamento do consumidor, tá? Então, assim, o leque de projetos é muito grande, eu poderia vir aqui para falar só de upstream, mais coisas de downstream, mas eu fiz uma lente para a gente trazer casos práticos de projetos que trazem o engajamento do consumidor para que a circularidade seja uma realidade no nosso negócio. O primeiro é a Soma Vantagens. A Soma Vantagens foi a primeira startup que criou um programa de fidelidade onde eles geram crédito social a partir do hábito da reciclagem, né? Então, a ideia aqui, eu vou mostrar um vídeo que ilustra, depois eu trago um pouco mais de informação para a gente complementar, mas é uma solução que busca geração, né, gera mudança de comportamento, então busca mudança de comportamento e desenvolvimento social local. Tá? Eu vou mostrar o vídeo, depois a gente conversa mais um pouco.
É um grande presente poder trazer o programa para cá. E o maior objetivo dele é a gente devagar influenciando as pessoas a irem mudando suas atitudes. A gente tem o compromisso de onde a gente atua, a gente realmente trazer um desenvolvimento socioambiental perene e sustentável. Então, as pessoas que juntam o seu material podem trazer aqui, reciclar e ganhar benefício. Fazendo esse grande esforço, essa grande soma para fazer com que nossos resíduos tenham um destino adequado, mas principalmente possam gerar renda. É a primeira vez que a nossa cidade recebe, de fato, uma iniciativa consistente sobre a gestão dos resíduos sólidos da população. Um projeto como esse realmente tem o potencial de causar um impacto positivo dentro da sua sociedade. Isso por causa de dois grandes princípios fundamentais. O primeiro dele é a consciência e o segundo dele é a atitude. Bom, então, recapitulando um pouquinho o programa, né, a iniciativa, são containers, normalmente instalados em áreas comuns, áreas públicas. O consumidor leva seus materiais recicláveis, separados, higienizados, se registram, né, eles ganham um cartão e acumulam pontos, né, e esses pontos, eles são trocados por recompensas, como curso, serviço, alimento, mas o mais importante é que esses benefícios são sempre dentro daquela determinada comunidade. Então, eu costumo brincar que esse filme, ele passa em Periperi, que é uma área do subúrbio de Salvador, e lá a parceria foi com a Microlins de Periperi, né? Foi com o Zé do Gás de Periperi. Então, as pessoas trocam os pontos naquela determinada localidade, o que promove aí um desenvolvimento local muito interessante. Depois disso, o resíduo ele é direcionado para a cooperativa local, então a cooperativa local que faz a gestão dessa casa, o atendimento ao público, e eles vendem, né, eles têm a receita com a venda desse resíduo. É importante falar que essa receita ela é superior à média da receita da cooperativa, porque o material está triado, está limpo, então eles conseguem um preço por tonelada sempre superior do que a média da coleta da cooperativa em outros pontos. Então, é um ganha-ganha, e aí não sei se vocês viram na fala do vídeo, o poder público junto conosco, então foi uma parceria, a gente fez o piloto, iniciou lá em Salvador em 2019, e através de uma parceria público-privada, a gente está fazendo uma expansão agora para toda a cidade, a gente vai fazer a cobertura em todas as regiões da cidade de Salvador, e vai ser o principal projeto de coleta seletiva que a cidade de Salvador vai ter. Então, foi uma forma, onde a gente consegue ter impacto ambiental, né, através da reciclagem, mas também o impacto social. Alguns números de resultado do projeto, então, a gente já impactou até hoje, sem contar a expansão, que de fato agora a gente vai para um número muito maior de casas, mas até agora 6.000 famílias, 300 toneladas de resíduos, equivalente aí ao plantio de 1.500 árvores, tá? Então, um pouco para vocês terem uma noção de resultados. O segundo case é o Volte Sempre. Ai, essa apresentação está com a... Agora foi. É o Volte Sempre, na mesma lógica de mudança de comportamento do consumidor com relação à reciclagem. Mas aqui, um perfil um pouco diferente. A gente fez um programa específico para vidro, onde a gente tem as máquinas trituradoras de vidro instaladas para que o consumidor leve lá a sua garrafa. A gente está na segunda fase desse projeto, e aí muito naquela lógica que eu falei de um conceito beta, a gente aprimorando o modelo,
para de fato a gente conseguir escalar. Então, a gente fez uma primeira fase do piloto em 2019, em São Paulo, em parceria com o GPA, e agora a gente está em Belo Horizonte, fazendo a segunda fase, que, diferente da primeira, onde a gente foi só para a loja do varejo e posicionou as máquinas lá nas lojas do Extra e do Pão de Açúcar aqui em São Paulo, a gente está indo para uma perspectiva territorial, então, uma abordagem territorial. Eu vou com a máquina para determinado bairro e eu posiciono ela num varejo, num bar e em alguns condomínios. Só que as máquinas dos condomínios são rotativas, né? Então, eu deixo ali, a gente deixa por alguns meses para que a gente torne o hábito da reciclagem uma realidade naqueles moradores. Em determinado momento, essa máquina vai para um outro condomínio e esse consumidor passa a levar a sua garrafa no ponto de venda mais próximo ali, naquela região, que vai ser o ponto de venda ou o bar. Então, essa é a nossa teoria de mudança, né, que a gente está construindo para entender se a gente, de fato, consegue converter o maior número de consumidores a saírem de casa, uma vez que já adquiriram o hábito ali dentro do seu condomínio. Aqui tem um vídeo também que a gente fez mais caseiro, mas que dá uma percepção real de como que funciona o processo. Depois eu conto um pouquinho mais também. Então, aqui, o consumidor vai até uma máquina, seja onde ela estiver instalada, ele vai entrar com seu número de telefone na máquina, deposita a garrafa e ele faz o download do app Meu Ponto Caco, que é o app onde ele vai conseguir acumular a pontuação. Então, para cada garrafa que ele coloca na máquina, ele ganha 10 centavos, que pode ser revertido em descontos na compra de novos produtos do Grupo Heineken. Então, já é um desconto concedido lá no caixa do varejo que ele frequenta. As garrafas, elas são trituradas dentro dessa máquina para que tenha uma maior capacidade de armazenamento, e esse caco ele é removido à medida que a máquina está cheia. Então, ela emite um sinal com 70% da capacidade, e aí é retirado o material que vai para uma cooperativa fazer uma primeira separação, e depois isso vai para um beneficiamento de vidro, né, que é a etapa intermediária aí da reciclagem, até chegar numa vidraria e se tornar uma nova garrafa. Então, assim, a gente fecha o ciclo e dá esse incentivo para que o consumidor, de fato, faça essa roda girar. Então, alguns resultados, isso desde lá de 2019, a gente fez um primeiro piloto de 4 meses, temos mais 4 meses aí em BH,
e já coletamos mais de 180 mil garrafas, mais de 2.300 usuários. Se tudo der certo, a gente amplia esse projeto até o final desse ano. Então, aqui só uma mensagem, essa é a forma, né, como é o manifesto que a gente tem em sustentabilidade dentro da Heineken, que é um pouco o jeito de fazer mais com menos, onde a gente fala muito de mais ação, menos discurso, mais consumo com equilíbrio, com responsabilidade, porque uma bandeira muito forte para a gente é consumo responsável, então o nosso produto tem que ser consumido de forma moderada e com menos impacto, inclusive do ponto de vista de embalagens, né? Dessa forma que a gente vem trabalhando e que a gente busca evoluir a cada dia. Então, agradeço, fico super disponível para as perguntas do público. Parabéns, Ornella, muito, muito interessante sua apresentação, e é mesmo urgente fazer uma transição para soluções circulares, né? E envolver o consumidor com relação a isso. É muito importante. Na sua opinião, a coleta é a principal dificuldade nesse processo de reciclagem e circularidade? Quais os principais obstáculos? Olha, o tema de resíduos sólidos no Brasil não é um tema recente, não é à toa que a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos fez 10 anos e a gente conseguiu progredir pouco, né, em vários sentidos. A gente, por exemplo, hoje, os últimos dados é que apenas 22% dos municípios têm coleta seletiva, né? A gente ainda tem lixões, né? Na própria política era previsto que não tivéssemos mais lixões até 2015. Então, em vários âmbitos é necessário evoluir. A indústria fez, o compromisso da indústria até então tem sido esse olhar de engajar o consumidor, de investir em cooperativas, que sim é algo consistente, tem sido feito pela indústria, mas a gente precisa avançar mais, e aí eu particularmente acredito muito na inovação, acredito muito em soluções disruptivas, inclusive, para a gente conseguir alcançar o que a gente precisa, que é de fato um outro patamar, né? A gente precisa evoluir. Hoje o vidro no Brasil é só 40% reciclado, é um material infinitamente reciclado, e a gente tem uma taxa tão baixa, né? Isso quando eu estou falando de todos os vidros, estou falando de vidro plano, né? Não só embalagens. Quando olha só para embalagens, esse percentual de reciclagem é ainda mais baixo. Então, assim, é um desperdício, a gente fica maluco de pensar que, assim, o vidro que poderia retornar para a cadeia inúmeras vezes, múltiplas vezes, né? Muitas vezes acaba em aterros sanitários. Verdade, um produto totalmente reciclável, né, chegar nessa situação. O Carlos tem algumas perguntas, Ornella, vou deixar você com ele. Oi, Ornella, tudo bem? Tudo bom. O vidro é o maior, vamos dizer, é o material que tem a maior dificuldade na coleta, que apresenta a maior dificuldade? Hoje, dentre os materiais, a gente tem cenários muito diferentes, né? Você tem um alumínio, por exemplo, onde o Brasil é benchmark em reciclabilidade. Hoje a gente tem uma marca aí de aproximadamente 98% do alumínio no Brasil reciclado, enquanto você tem taxas do PET e, por exemplo, do vidro muito menores. O vidro tem um dificultador no processo da reciclagem, que é o baixo valor da matéria-prima, né? Então, eu sempre trago uma comparação com o alumínio. Uma cooperativa, hoje, pode chegar a vender uma tonelada de alumínio entre R$3.000 e R$4.000, e uma tonelada de vidro entre R$100 e R$120. Então, a diferença é brutal, né? Porque a matéria-prima para virgem, né? Que é basicamente sílica, né? Areia, então é muito barato para a indústria, e a gente não consegue dar tração. Além disso, tem a questão da periculosidade, então o manuseio do vidro
é mais complexo, pode gerar algum tipo de acidente. Então, isso dificulta, sem dúvida nenhuma, a cadeia do vidro. Tá. E você falou do último projeto, que é o projeto CACO, né? Qual a aderência do público a esse projeto? Porque ali tem alguns resultados, mas tem aderência grande? As pessoas realmente participam desse projeto? Ou é uma coisa ainda muito tímida? Hoje a gente está, como eu falei, né, numa fase piloto, a gente está buscando validar as últimas premissas para a gente escalar, porque a gente está na segunda fase já do piloto desse projeto, e o que a gente viu é que da primeira fase para a segunda, a gente sim conseguiu elevar o nível de engajamento dos consumidores, né? Então, hoje a gente tem mais consumidores por máquina, comparado à primeira fase, então mais pessoas levando, e a gente não tem um efeito que a gente teve na primeira fase, que era uma concentração de volume de poucas pessoas. O que quer dizer que poucos consumidores se engajam muito, mas a grande maioria engaja muito pouco. Então, a gente conseguiu equilibrar isso muito, e a gente acredita muito com essa estratégia de ir até mais próximo do consumidor, né, dentro ali da sua residência, em grandes condomínios, ele adquire esse hábito, e aí sim ele passa a migrar, e depois que ele adquiriu, ir numa outra localidade levar o seu resíduo. A indústria de refrigerante, ela tem um projeto, ela tem que ela chama de rótulo renovável para as garrafas retornáveis, né? No caso de PET, né? Vocês também têm algum projeto no sentido de reciclar esse rótulo e fazer de novo um rótulo para isso? Não, para rótulos em PET, não. Hoje, as nossas embalagens retornáveis, quando voltam, né, quando são rotuladas, a gente tem duas formas de rotulagem hoje. A gente tem rótulo de papel e a gente tem serigrafia nas nossas embalagens retornáveis, que aí a serigrafia ela dura todos os ciclos, né, ali de vida da garrafa. Então, no caso do rótulo, quando volta a retornável, por exemplo, a gente consegue dar destinação ali dentro da cervejaria. Mas quando a gente está falando de uma embalagem descartável, aí a gente não tem. Mas mesmo esse rótulo de papel, ele pode ser, né, pode entrar num projeto assim, ou seria, ele pode se retornar também, não é? Se esse rótulo vai para uma cooperativa, por exemplo, né, descartado, e vai para uma cooperativa, e ele facilmente consegue ser separado, a cooperativa provavelmente vai conseguir dar a destinação, né, junto com os outros itens de papel. Acho que isso é factível, né? Agora, aqui tem um pessoal aqui também te dando os parabéns, excelente, Ornella, parabéns pela apresentação. Esse é o caminho para entregar um futuro melhor para o nosso futuro. Eu imagino que para você... uma outra pergunta que eu tenho aqui, só para antes dessa que eu ia fazer, é no caso da economia de água e energia. Você também tem algum projeto, lógico que tem, mas que você podia destacar aqui para a gente, de economia de água e energia? Isha, é um tema super extenso, né? Assim, posso dar rapidamente. Hoje, o nosso principal projeto para a energia é se tornar 100% renovável nas nossas cervejarias até 2023. Então, a gente quer zerar as nossas emissões de CO2 na produção em 2 anos, o que é bastante agressivo, até comparado à ambição do grupo Heineken, né, que coloca essa meta lá em 2030. Então, o Brasil está adiantando isso. Então, claramente, aqui a gente tem uma redução. E para a água, a gente tem uma estratégia específica, né? Afinal, é um item muito relevante, né? Os nossos produtos são formados, em média, 90%, 95% de água. Então, a gente olha a estratégia em 2 perspectivas. Uma perspectiva de eficiência interna, então, quanto mais eu consigo reduzir a água
dentro das nossas operações, e nos últimos 10 anos a gente já reduziu em 1/3 o consumo de água das nossas cervejarias, mas a gente olha na perspectiva também extramuros, né? Então, o recurso hídrico, você pode ser a cervejaria mais eficiente. Se você estiver numa região de estresse hídrico, a água é um direito humano, a prioridade vai ser da população, da comunidade. Então, você tem a sua fábrica fechada, a sua cervejaria fechada. Então, você precisa entender a questão né, da disponibilidade hídrica junto a muitos outros usuários daquela determinada região, agricultura, outras indústrias, a população local. Então, aí a gente faz projetos nesse âmbito, fora da cervejaria, não necessariamente só olhando para consumo de hectolitro por hectolitro, que é um trabalho que a gente consegue fazer dentro de casa, né? Dentro dos muros. Então, esse é a nossa principal aí, olhar estratégico para a redução de consumo de água. Tá, e aí, aqui para a gente encerrar, só uma pergunta, a Sandra citou no começo, acho que da sua apresentação, que só 9% de todo o lixo global volta, ou seja, é circular, né? Mais ou menos é uma coisa assim. Como você vê esse número, né? Parece um número tão pequeno, né? A gente, quando pensa que só 9% é circular, como você vê esse número e como você projeta isso para o futuro? O que você gostaria que fosse rapidamente alcançado? Carlos, eu não falei esse número na minha apresentação. Não, foi a Sandra que falou no começo, que é um número do gap, acho que de uma... Isso, do Circularity Gap Report. É um número, tá? Não foi você, geral, né? são todos os materiais, porque normalmente essa é uma informação que a gente tem mais assim de plástico. Normalmente a Ellen MacArthur, que é a organização que fala sobre circularidade de plástico, sempre traz aí 9% mais específico para plástico. Eu nunca tinha ouvido um número que falasse dos materiais em geral. Então... Mas se você projetar isso só para o plástico, você acha que esse número é grande? Como você entende isso para o futuro? Você acha não é grande. Quando a gente olha essa discussão para plástico, a gente sabe que o potencial é muito maior e precisa ser maior, né? Afinal, eu também sou do time que eu defendo o plástico. O plástico ele aportou muito para a humanidade em vários aspectos. A gente é que não sabe lidar da forma correta com o plástico. Então, o plástico acaba sendo um vilão, porque se ele não volta para a cadeia produtiva, aí ele tem inúmeros impactos, inclusive na saúde humana, que a gente deveria evitar. Então, eu acho que o empenho que as indústrias têm tido, e aí, claramente, né, muito forte na Europa, mas que isso tem refletido também no Brasil, vai fazer com que a gente busque cada vez mais soluções para que esse plástico, por exemplo, e esses materiais voltem para a cadeia. Então, por exemplo, um indicador que eu não trouxe na apresentação, mas é um indicador que a gente tem interno, é de conteúdo reciclado nas nossas embalagens. Seja uma embalagem de plástico, seja uma embalagem de alumínio, seja uma embalagem de vidro. Então, uma vez que a gente determina um compromisso de ter um conteúdo reciclado, a gente, né, como grandes marcas, né, que a gente chama brand owners, a gente garante a demanda desse material e faz com que essa cadeia, de alguma maneira, aconteça, né? Então, eu vejo esse caminho como o único caminho, né? Os recursos são finitos. A gente não vai conseguir extrair petróleo para todo sempre. A indústria vai ter que entender que esse material ele vai ter que ser reintroduzido na cadeia. E para a gente encerrar, Ornelas, desculpa, como você avalia o Brasil dentro desse contexto geral, vamos dizer, mundial, a economia circular, como a gente está dentro desse contexto mundial? Como eu falei, a gente está dentro desse contexto
e aí regulatório, do ponto de vista governamental, inclusive da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem tentado avançar com novos decretos, olhando, né, como a gente pode evoluir nas taxas de reciclagem nacional, mas eu acho que há muito a perseguir ainda, né? Então, do ponto de vista de taxação, né? Hoje, muitas vezes, você paga, né, o imposto de novo para essa matéria-prima voltar para o processo, ou você onera essa matéria-prima reciclada muito mais no processo e acaba tendo uma falta de competitividade entre o material de origem, de uma resina de origem reciclada versus origem virgem, né? Então, acaba não sendo atrativo. Então, acho que tem uma série de questões que o próprio governo pode trazer de melhoria para que essa cadeia, de fato, as cadeias, né, de reciclagem no geral, para os diferentes materiais, aconteçam. Né? Umas precisam de mais subsídios do que outras, e aí eu acho que eu já trouxe aí elementos que comparam, por exemplo, a cadeia do alumínio com a cadeia do vidro, por exemplo. Na questão do plástico mesmo, o Juvenal Antônio Figueiredo Loureiro, aqui, ele fala que um dos grandes desafios do plástico é o descarte. Quer dizer, realmente... excelente. E ele dá os parabéns e fala que a sua palestra foi excelente. Ornella, muito obrigado pela sua apresentação. Obrigada a vocês, um prazer. Fico disponível também, contatos, estou no LinkedIn como Ornella Guzzo, estou disponível aí para a gente continuar a conversa em outros fóruns. Que bom, Ornella. Ornella, parabéns pela apresentação e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês. Um abraço, Ornella. Um abraço.